Olá, amigos! Aproveitando aqui o embalo, né? Agora a gente vai falar de seleção brasileira, né? Eu deixei para falar de seleção agora porque, como eu falei, eu ainda estava digerindo o que aconteceu no sábado, porque eu fiquei acordado até de madrugada para ver aquela vergonha, né? Mas a gente vai falar aí de seleção brasileira, então quero que a galera chegue junto aí, ó. Se inscreve aqui no canal, deixa seu feedback, seu comentário, participa aqui com a gente. É apenas o começo desse projeto, que é um projeto pessoal meu, de falar de futebol de uma maneira geral, sem ser clubista, sem estar também trabalhando ali na emissora na qual eu trabalho, que é a RBC Esportes. Eu vou sempre estar deixando aqui o link dos meus canais e também deixando o link da RBC Esportes, que é a emissora na qual eu trabalho, onde eu narro, comento, faço reportagem, ajudo com produção e que eu gosto muito de estar ali, beleza? Então, agora o papo é seleção brasileira, então a gente vai falar aí sobre o que aconteceu no último sábado, aquele empate entre Brasil e Uruguai 0-0. Para começo de conversa, eu já vou falando o seguinte: quando a seleção brasileira estreou empatando com a Costa Rica, eu já fiquei com os dois pés atrás, para falar a verdade. Foi um jogo horroroso, uma seleção apática que não demonstrou nenhum tipo de reação contra a Costa Rica. Aí veio o jogo contra o Paraguai, meteu 4-1, Vini Júnior jogou muito, só que a geração da seleção paraguaia é uma geração envelhecida, então a gente não pode fazer como uma grande comparação essa questão, né, desse jogo do Paraguai, porque a seleção é uma seleção muito ruinzinha. Aí fomos para o último jogo da fase principal, que foi contra a Colômbia. O Brasil bateu de frente com a Colômbia. Até gostei de alguns momentos da seleção brasileira, mas o sistema defensivo se manteve horroroso. Uma seleção que não tinha lateral esquerdo, foi bem catastrófico. Mas mesmo assim o Brasil garantiu a sua classificação e foi para as quartas de finais aí da Copa América para enfrentar a equipe do Uruguai. E o Uruguai, que foi a melhor equipe da primeira fase aí da Copa América, a badalada seleção aí do pistoleiro Luizito Soares, e que para mim é franca favorita a enfrentar a Argentina na final, diga-se de passagem. Foi um jogo na qual o Uruguai poderia ter metido 2 ou 3-0 com muita facilidade. Vamos ser sinceros, aquele Darwin Núñez, ele é inimigo do gol. O Darwin Núñez, ele perdeu umas 2 chances claras ali, principalmente no primeiro tempo. Seleção brasileira teve um jogador a mais, vou dizer aqui, vou repetir, o Brasil ficou com um jogador a mais a partir do segundo tempo e não conseguiu progredir seu futebol, não conseguiu entrar dentro da área, não conseguiu finalizar. O que está atrapalhando essa seleção brasileira? Eu realmente não sei, eu só sei que tá feio. Tá muito feio ver o jogo da seleção brasileira, na qual o jogador arranca pela linha de fundo e quer entrar dentro da área fazendo toquinho, tabelinha. Eu sou da época que o cara abriu espaço, chuta pro gol. Então me incomoda muito ver esse estilo de jogo querer se comparar com o padrão europeu, com o tic-tac espanhol. Pô, isso não pega aqui no Brasil. Você vê recentemente o Fernando Diniz, a vergonha que ele passou tanto na seleção quanto com o Fluminense. É uma coisa que fica manjada. E de verdade, a seleção brasileira não empolgou em momento nenhum na partida, nem quando ficou com um jogador a mais. Deu sorte de levar o jogo para os pênaltis, mas quando chegou nos pênaltis, já botei a mão na cabeça, já fechei os olhos e falei, pô, vai perder. Sabe por que vai perder? O Brasil não tem confiança para bater pênalti. Aí quando me vem aquele Éder Militão para fazer cobrança de pênalti, que o cara vai com confiança, botando a bola no peito assim, rindo e tal, e perde, aí, meu irmão, aquilo ali foi bem vexatório. O Brasil perdeu nos pênaltis, uma seleção que fala até que o meu pai falou, né? Essa seleção é uma seleção, menos a brasileira. Porque de fato, os jogadores que foram convocados, muitos não eram nem para estar ali, vamos ser sinceros. Por que não levou o Pedro do Flamengo? Só um exemplo aqui do Brasil. Por que não levou ele? Por que não arriscou até de levar um Júnior Santos para botar correria? Entendeu? Poderia ter arriscado em mais jogadores aqui do Brasil. Infelizmente não foi o que aconteceu. Alguns outros jogadores aí do Flamengo também mereciam vaga. O Ayrton Lucas poderia ter sido convocado. Enfim, não convocou. Fez uma seleção praticamente europeia. Só convocou aí o Arana. Uma seleção
os caras nitidamente em fim de temporada doidos para tirar férias, doidos para descansarem, e foi o que aconteceu. Foi para os pênaltis, aqueles pênaltis fatídicos. Outro jogador foi o Endrick, né, do Palmeiras, que jogou contra o Uruguai, interessante até o futebol dele, mas ainda é muito novo para pegar uma seleção brasileira, principalmente a seleção número 1, não pegar de base. Tem que voltar para a base, tem que treinar um pouquinho mais na base, pegar um pouquinho mais de bagagem. Então achei muito precoce a convocação dele para essa Copa América, mas quando ele foi acionado, ele tentou fazer ali algumas coisas. Mas voltando aqui ao raciocínio, é uma seleção que não empolgou desde o começo, é uma seleção horrível, vamos ser sinceros, uma seleção muito ruim de acompanhar, e infelizmente vai cair tudo no colo do Dorival Júnior. O Dorival, que é um treinador que eu gosto muito dos trabalhos deles, fez um trabalho impecável no Flamengo, tanto que foi campeão, fez um trabalho exemplar no São Paulo, tanto que foi campeão. Já tinha feito outros trabalhos. Ele fez trabalhos no Santos, com os meninos da Vila, com o Ganso e o Neymar lá atrás também. Fez um bom trabalho também no Atlético Paranaense e diversas equipes que o Dorival ele comandou. É um nome legal para a seleção? Eu acho, na minha opinião, eu acho. Desde que ele tenha total liberdade para convocar o jogador que ele quiser. Não foi o que aconteceu. Porque se o Dorival tivesse a total liberdade para convocar os jogadores que ele quisesse, ele não convocaria tantos jogadores europeus assim. Ele ia convocar aqui do Brasil. Só que aí parece que num truque de mágica ou numa sacanagem, a CBF resolveu não parar o Campeonato Brasileiro para que não convocasse os jogadores do Brasil. Ou seja, parecia que a própria CBF ou empresários, ou não sei, isso daqui é uma dedução, eu não tô lá para saber o que está acontecendo, isso aqui é a minha opinião, mas parece que alguém queria que convocasse uma seleção ruim, uma seleção que não empolgasse para acabar logo e os jogadores tirarem férias, que Copa América não é o foco, não sei. Eu só sei que se fosse o Dorival convocando a seleção, que talvez ele tivesse pensado na cabeça dele, muita gente que estava ali não estaria. Pô, eu não sabia nem quem era Savim, meu irmão. Com todo respeito. Tem um lateral esquerdo pra tu ver. Ele ficou no lugar do Arana. Eu não sei o nome dele, eu acabei esquecendo o nome do maluco, mas ele foi muito ruim. Então, é uma seleção que não empolgou, é uma seleção que agora tá de férias, que vai ficar, se eu não me engano, 90 dias aí sem ter jogos, 90 ou 60 dias, só volta a jogar nas eliminatórias e, acreditem, tá na 6ª colocação, tá na berlinda ali da classificação para a próxima Copa do Mundo, que é uma classificação fácil, porque a Copa do Mundo abriu mais vagas, agora são 6 vagas diretas, se eu não estou enganado, e uma vaga de repescagem. Já pensou o Brasil fora da próxima Copa do Mundo? Seria vergonhoso demais, hein? Então, o que tem que ser feito ali? Uma reciclagem gigante, mas é uma reciclagem de cima para baixo. Tem que começar lá em cima, com os poderosos, largar o osso, porque já deu, entendeu? Uma hora, se continuar desse jeito, esse osso não vai mais render, não vai mais dar dinheiro para eles, e ser uma seleção popular, uma seleção realmente brasileira. Valeu? Tamo junto. E aí vem o descolamento máximo da realidade que o garoto Endrick, o menino Endrick, disse após a eliminação para o Uruguai, que os jogadores que ganharam a Champions podiam estar de férias e estão lá, quase que fazendo um favor para nós brasileiros, defendendo a seleção numa Copa América. Ô Endrick, pelo amor de Deus, cara, é o contrário, cara. A seleção é que faz um favor, é que dá essa honra a quem veste a camisa mais gloriosa do futebol mundial. Não é só o jogador brasileiro que depois da Champions foi disputar uma competição com a sua seleção. O Bellingham também com a Inglaterra fez um gol de bicicleta e classificou os ingleses para as quartas de final. O Valverde, uruguaio, também foi campeão da Champions e estava lá eliminando o Brasil. O Carvajal com a Espanha, o Tchouaméni, o Camavinga com a França, entre outros. Eu imaginava que a 6ª colocação nas eliminatórias, o Brasil é o 6º colocado nas eliminatórias, pudesse servir de algo, além de nos assustar, claro. Que o desempenho do Brasil, o SofaScore trouxe um levantamento, que das 40 seleções que disputaram Copa América e Euro,
o Brasil tem o 35º pior aproveitamento, abaixo do Canadá, abaixo da Albânia. Nosso aproveitamento é muito ruim. Desde que acabou a Copa do Mundo, o Brasil só derrotou Guiné, Peru, Bolívia e Paraguai. Eu achava que esse momento, que talvez seja o pior da história da seleção, se não é o pior, está entre os piores, servisse pelo menos para a gente baixar a bola. Dorival dirigiu o Brasil em 8 jogos, está começando o trabalho dele. Mas a missão dos jogadores, para mim, está muito claro a partir de agora. É falar menos e jogar mais.